Imagina que você se muda para uma casa bem maneira no interior dos Estados Unidos. O problema é que a sua enteada passou por um trauma que a fez se apegar a um ursinho de pelúcia que ela chama de Chauncey. Com o passar dos dias, alguns eventos estranhos começam a acontecer. Você vê objetos se mexendo pela casa, vozes estranhas ecoando pelas paredes e do nada a dona do ursinho desaparece. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Imaginário, Brinquedo Diabólico, o novo filme da Blumhouse lançado neste ano, que eu vou resumir a história e mostrar jeitos de derrotar o que for que esteja rolando nessa treta. Porém, antes, já se inscreve no canal e joga aquele urso velho de pelúcia que eu sei que você tem aí no like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando vemos uma mulher saindo de um alçapão na parede. Ela olha pra trás e diz que não pode terminar o jogo. É aí que outra voz responde, falando pra ela ficar de boa. Tudo bem, tudo bem. Mesmo assustada, a mulher simplesmente relaxa na sala, na mesma hora que ela vê um dente preso no alicate, o que ela não entende de imediato. Do nada, um homem com as pupilas bastante alteradas agarra o braço dela e diz que o amigo dela nunca mais irá voltar. Ela não gosta de gente a cutucando e sai correndo, porém algo estranho acontece e ela é transportada para uma espécie de casa com várias portas e uma decoração surtada de Alice no País das Maravilhas. A mulher tenta abrir várias portas até que ela consegue entrar em uma. Ela então se vê num quarto e tenta acordar a pessoa que tá na cama, porém algo a segue até lá. E é aí que a mulher se borra nas calças porque vê uma aranha demoníaca chegando no cangote dela. Felizmente tudo não passava de um pesadelo e ao acordar descobrimos que a mulher se chama Jéssica. Ela é casada com um músico de nome Max, que pergunta se ela sonhou com a aranha do catiço novamente. A gente também descobre que ela é madrasta das filhas de Max, que se chamam Alice e Taylor, que a minha mulher me mandou chamar de Jade Picon nesse vídeo. Eu não sei quem é, mas eu não tô afim de enfrentar as consequências de contrariar ela. Você é um covarde, você é um covarde. A família toda tá de mudança pra casa onde Jessica morou durante os 5 primeiros anos de vida, uma época que a mulher tem ótimas memórias. Bom, pelo menos até a mãe dela bater as botas de câncer e o pai ficar totalmente lelé da cuca, o que obrigou os médicos a internarem o cara no hospital. Depois disso, Jéssica foi mandada pra casa da avó e nunca mais retornou à propriedade dos pais. Como todo mundo nesse filme parece ter uma infância de bosta, as enteadas de Jéssica também passaram por um perrengue recentemente, já que a mãe delas foi diagnosticada com problemas mentais. Na ocasião, ela confundiu o braço de Alice com o pão que ela queria colocar no Tostex, o que deixou a caçula com uma queimadura feia da peste. A propósito, Jéssica é uma artista muito talentosa, já que além de escrever histórias de ficção, ela também pinta umas paradas sinistras. No meio do trabalho, a pequena Alice pede pra brincar de esconde-esconde com ela. O problema é que no meio da brincadeira, a pequena Alice ouve uma voz a chamando do porão da casa. E adivinha o que ela faz? A garota segue a voz sussurrante. Pô, cara, cara. Ela ainda tem a cara de pau de perguntar o motivo da voz ser esquisita daquele jeito, mas mesmo assim continua se enfiando no cômodo até encontrar um alçapão escondido na parede. Ela abre a parada e encontra um ursinho sentado bem ali, que agora acaba de se tornar o melhor amigo dela. Cara, não sei porquê, mas a minha rinite acaba de atacar aqui. Ela mostra o capirotinho de pelúcia pra Jéssica e diz que ele é de verdade e que falou pra garota que o nome dele é Chauncey. Obviamente, Jéssica acha que o urso não passa de um amigo imaginário pra ela e não dá muita bola pra isso. Quem tá passando por aquela fase chata da aborrecência é a Jade Picon, que sente falta das amigas, pelo menos até ela conhecer o vizinho, que eu gentilmente vou chamar de Yudi do Paraguai. Os dois começam a se engraçar, mas o barato da aborrecente é logo cortado por Jéssica, que fala pra ela parar de ser uma bisca. Naquela noite, Jéssica e Max se preparam pra dar uma bimbadinha, mas Alice pula na cama e diz que tá brincando de esconde-esconde com Chauncey. Os dois logo entram na brincadeira, porém Jéssica começa a ouvir um barulho sinistro e bota a cabeça pra fora do lençol, na mesma hora que o ursinho parece estar entrando debaixo da cama. Ela fica intrigada e resolve dar uma olhadinha, porém toma o susto de Alice, esquecendo da capirotagem alheia. No entanto, o ursinho realmente estava debaixo da cama. Na manhã seguinte, Jéssica dá uma espiada no quarto e ouve a garota lendo uma história infantil pro urso, que descreve exatamente o sonho que ela teve no começo do filme. Isso deixa aquela pulguinha atrás da orelha de Jéssica, que desce até o porão pra fuçar nos objetos que ela tinha durante a infância. E é aí que ela encontra uma caixa com desenho de uma porta. E
a frase jamais escrita nela. Ao voltar pra cima, Jéssica vê Alice oferecendo chá imaginário pro urso, até que a garotinha diz que gostou bastante do vestido de mais alguém que se encontra no quarto. Jéssica acha aquela parada muito estranha e só piora quando a pessoa responde obrigada. É aí que Alice olha pra Jéssica e revela que a pessoa disse que ele estava bem atrás da madrasta. Realmente a gente consegue ver um vulto esquisito no cangote da pintora, algo parecido com um pernilongo gigante. Porém, ao olhar pra trás, Jéssica é atacada pela mãe das garotas, que sai correndo do quarto de Alice. A mulher com problemas psicológicos fala pra madrasta ficar bem longe de Alice e ainda diz que tem alguma coisa sinistra naquela casa. O SAMU então é chamado e alguns minutos mais tarde leva a mulher de volta para a clínica psiquiátrica. Depois do barraco de família, Alice vai dormir e fala boa noite pro urso, que do nada mexe a cabeça pra olhar a garota tirando um ronco. Na manhã seguinte, Max se despede da família porque ele vai tocar no Lollapalooza, deixando Jéssica tomando conta das filhas dele. É aí que aquela vizinha fofoqueira aparece pra meter o bedelho na vida da família e diz que o nome dela é Glória. A mulher revela que foi a babá de Jéssica quando ela tinha 5 anos. Ela diz que Jéssica desde pequena apresentava uma habilidade artística fora do comum, que de certa forma vinha de sua grande imaginação. Glória, por acaso, também é uma escritora de literatura infantil, porém revela que os livros dela venderam tanto quanto os ingressos de As Marvels, ou seja, ninguém viu. Enfim, isso lembra a Jéssica de que ela ainda tem um pai, sendo que ela vai lá no hospital visitá-lo. A gente entende que o cara pirou o cabeção quando moravam naquela mesma casa, e desde então ele ficou extremamente senil. No entanto, Jéssica continua trocando ideia e revela que voltou pra casa onde eles moravam, o que deixa o cara completamente fora de si. Ele grita e fala que ela não pode chegar perto do CB, porém Jéssica tá tão perdida quanto eu tentando pagar os boletos do mês e não entende o que ele estava se referindo. Enquanto isso, vemos ela super concentrada numa caça ao tesouro, que segundo ela foi bolada por Chauncey, que prometeu levá-la para um local secreto, onde tudo é feito de chocolate suíço. Para que ela seja levada até lá, Alice tem que cumprir algumas tarefas, como por exemplo pegar algo que cause nojo nela, o que ela faz ao colocar várias baratas cascudas dentro de um frasco. O mais bizarro é que a Jade Picon não acha nada disso estranho e aproveita a ausência de Jéssica para chamar o Yuji para jogar um PlayStation. No entanto, o cara é um vida torta e vai fuçar na cachaça de Max, quebrando uma garrafa de uísque 12 anos. A garota fica doida da vida com ele e manda o cara ir no banheiro pegar umas toalhas, e é aí que as coisas ficam estranhas. O que mais me incomoda na verdade é o fato dele mijar no chão do banheiro, não limpar e ainda por cima não lavar as mãos depois. É o que eu digo sempre, cuidado com quem vocês ficam se esfregando por aí. É aí que o moleque sai do banheiro e vê um anel amarrado num barbante que tá sendo puxado pra dentro do quarto de Alice. Ele fica intrigado e vai atrás da parada, encontrando o ursinho danado sentado no corredor. Nessa hora, qualquer pessoa que não seja cega sairia correndo e nunca mais voltaria para aquela casa, mas não o Yuji, que simplesmente admira a situação à medida que o ursinho desliza na direção dele. É aí que um urso gigante com cara de Chewbacca se levanta e dá um apavoro no moleque, que fica ali derrubado sem entender nada. Jéssica então chega na casa e corre com o moleque de lá. Eu acho que o Yuji poderia ter sido gente boa com a Jade Picon e ligado para ela avisando que tinha algo bem de errado com aquele lugar. Esquece isso, porque Jéssica acaba percebendo que a pintura dela tomou um golden shower e ela deduz que foi culpa de Alice. A mulher então entra no quarto para fazer o trabalho de mãe postiça e pensa que a garotinha tá se escondendo debaixo do edredom. A pintora desabafa sobre tudo o que aconteceu na infância dela e como a perda da mãe a afetou. Ela também vê a lista de caça ao tesouro da garota e lê que a última tarefa ainda não completada é uma que diz que Alice deve se machucar com algo que doa bastante. Na mesma hora, ela olha pela janela e vê Alice lá fora arrancando uma tábua de madeira da cerca. Jéssica fica intrigada e corre pra arrancar o edredom, percebendo que Chauncey tava debaixo dele. É aí que ela se liga que o caldo vai azedar e corre na direção de Alice, que tá prestes a espetar a mão num prego. No último segundo, vemos Jéssica empurrando a tábua pro lado, que acaba por fazer apenas um arranhão no braço da garotinha. Alice então diz que o urso do capeta obrigou a fazer aquilo pra completar a caça ao tesouro, e nesse momento eu me pergunto, custava Jéssica ter ido atrás de Chauncey e ter besuntado ele de álcool e fogo? A ligação entre ele e ela estava a um passo do doentio, portanto, dar um fim na mandinga é algo que eu com certeza faria. Nossa, Ed, mas é o único brinquedo que Alice gosta. Ué, compra um tablet pra ela, eu tenho certeza que a garota vai esquecer do urso em menos de uma semana. Jéssica, no entanto, prefere chamar uma psicóloga que pede pra falar com a garota a sós. Alice pergunta se pode levar a Chauncey pra sessão, e a mulher responde que sim. A especialista então pergunta se Alice realmente queria ter se machucado, mas a garota diz que não, e que foi o urso que a obrigou a fazer aquilo. Do nada ela começa a fazer duas vozes, como se alguém estivesse falando de dentro dela. A garotinha chora e briga com o urso, e é aí que ela olha pra doutora e usa sua outra voz, falando pra mulher
parar de encher o saco, caso contrário as 3 netas da mulher vão se dar mal. A psicóloga então chama a Jessica e mostra que ela realmente tinha 3 netas muito feias. Além disso, a doutora fala que já viu isso acontecendo no passado, e é aí que ela mostra a filmagem de um paciente mais ou menos da mesma idade de Alice. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? A psicóloga chama a Jessica e fala que já viu isso acontecer no passado. Ela então mostra a filmagem de um paciente mais ou menos da mesma idade que Alice. Na ocasião, o moleque falou a mesma coisa que a garotinha, ou seja, que iria para um lugar encantado. Porém, antes foi obrigada a dar um dedinho pro seu amigo imaginário. A médica explica que o garotinho sumiu dias depois daquela gravação e que ela acha que o mesmo tá acontecendo com Alice. Jessica pergunta se é por causa do urso capirotesco, mas a doutora não entende, já que ela diz que não existe urso nenhum. Que viagem é essa, velho? A mulher fica mais perdida do que alguém que não entendeu o final de Lost e pega a câmera pra mostrar as fotos que ela tirou de Alice com o ursinho. No entanto, ela percebe que não tem porcaria nenhuma de urso ali. A doutora então mostra a sessão que acabou de fazer com Alice e na filmagem não dá pra ver o ursinho. Apenas quem enxerga o objeto é a Alice e a Jessica. Isso deixa a Jessica completamente doida e ela dá uma olhada no caderno da infância dela, percebendo que todos os desenhos nele contavam com a presença do ilustre Chauncey. O que a capirotagem ali só começou a bater depois que eles se mudaram pra casa onde ela viveu durante a infância, correto? Sendo assim, elas poderiam sair daquele local imediatamente, já que a capirotagem não teria um jeito de perseguir a garotinha. Elas poderiam ter viajado pra qualquer lugar do mundo, evitando ao máximo permanecer naquele local. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta, você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar pra fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar para esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca abaixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Enfim, nesse meio tempo a gente vê a garota descendo até o porão e pintando uma porta na parede, e logo depois ela prepara uma mandinga com vários itens dentro de um pote. É aí que a irmã mais velha repara que Alice desapareceu da casa e avisa a Jessica. As duas então procuram por ela, mas não a encontram em lugar nenhum, decidindo assim chamar a polícia. É aí que a vovó dos gatos chega na Jade Picon e a convida pra ir até a casa dela. Lá a Glória explica que Chauncey também era um amigo imaginário de Jessica durante a infância. A mulher diz que o seu trabalho de escritora se baseava na pesquisa sobre crianças e seus amigos imaginários, e através de um livro ela descobriu que eram espíritos que se prendiam aos jovens e podiam se tornar sinistros se fossem abandonados pelas crianças. Isso foi exatamente o que aconteceu com Chauncey quando Jessica foi obrigada a morar com a avó depois que o pai surtou. Enfim, o trio Parada Burra se reúne e Jessica entende que o único jeito de salvar Alice é entrar no mesmo local onde Chauncey vive. O problema é que ela precisa cumprir a mesma brincadeira de caça ao tesouro que a enteada, o que ela acaba fazendo, porém a mandinga não funciona e ela se liga que precisa causar dor suficiente para abrir o portal. É aí que ela fala pra Jade Picon que ela é uma péssima enteada, que foi por culpa dela que Alice desapareceu. Como você é burro? No entanto, Jessica havia dito aquilo porque causava uma grande dor nela mesma, o que funciona dessa vez para abrir o portal. Ok, nessa hora elas precisavam levar objetos do mundo delas que fizessem um estrago na entidade, como por exemplo, facas afiadas e até mesmo lança-chamas caseiro, que facilmente poderia ser feito com isqueiro e um desodorante. Eu nunca entraria naquele local sem um jeito de me defender. Enfim, o trio Parada Burra adentra o mundo do jamais, onde Jessica vê o que tinha acontecido com o pai dela no passado. Na ocasião, o cara tinha feito o mesmo ritual para
conseguir entrar no portal, dessa forma resgatando a filha que tinha sido levada pela entidade. Felizmente ele cumpriu a missão, porém ficou cara a cara com o imaginário, o que acabou fritando o cérebro dele. O tal CB que o pai tinha dito pra ela no hospital, na verdade se referia a Chauncey Bear, ou seja, o ursinho Chauncey. Assim que elas entram na passagem, o alçapão entre os mundos se fecha, porém elas são ligeiras e travam a porta com uma tesoura. No entanto, a vovó se revela e tira o objeto dali, fechando a passagem permanentemente. Mata esse danado! As duas mulheres então perguntam por que de acha ela fez isso, e a vovó responde que se sentia muito sozinha depois que parou de cuidar de Jéssica. Desde que a garota foi embora daquela casa, a entidade se comunicou com a vovó e a mandou trazer Jéssica de volta, prometendo que ela poderia viver naquele mundo imaginário onde tudo era possível, inclusive rejuvenescer. Quando ela finalmente termina o discurso de coach, uma porta se abre e dela sai o Chewbacca, que ataca a vovó e a come de jeito. É então que Jéssica e Jade Picon saem correndo pelo mundo do jamais procurando por Alice, até que as duas são separadas por uma porta. Cara, nessa hora o melhor a se fazer é sempre andar junto e de preferência atravessar as portas ao mesmo tempo para que não haja risco da capirotagem a separarem. Enfim, a Jade é encurralada por uma visão capirotesca da irmã e também pelo Chewbacca, sendo que ela só não vira marmita porque Jéssica rasga o papel de parede do quarto e a puxa pra fora. As duas finalmente encontram Alice no antigo quarto do apartamento onde elas moravam com os pais antes deles se separarem. Lá ela tem todos os presentes que quer e até mesmo tem a sua mãe de volta e ainda por cima saudável da cabeça. Oi, usurpadora. Jéssica, no entanto, diz que aquilo não é real e que a imaginação da garotinha tá servindo de alimento pra entidade. O tinhoso, contudo, não vai aceitar levar desaforo na própria casa e usa a imagem da mãe das garotas pra fazê-las mudar de ideia e ficar por lá mesmo. Porém, Jéssica ganha o debate e começa a pintar uma saída na parede do quarto, o que irrita o catiço suficiente pra ele invocar o Chewbacca. Jéssica, por outro lado, decide cair atirando, ou nesse caso, tesourando mesmo, porque ela acerta a entidade com a tesoura. A mulher então corre até o alçapão do porão e usa a lâmina para reabrir a passagem. Finalmente ela consegue passar para o mundo real e se junta às enteadas. No final do filme tudo acaba bem, a família toda vai visitar o pai de Jéssica e ele finalmente fica consciente do nada. As coisas estão acontecendo de forma tão maravilhosa que Alice até chama Jéssica de mamãe, o que acende o sinal vermelho na mente dela. A mulher olha no braço da enteada e vê que as queimaduras magicamente desapareceram, sendo que não demora para a ficha dela cair e Jéssica se dá conta de que nunca saiu do mundo do jamais. Que é isso, cara? O que está acontecendo aqui? É aí que ela se vê presa no local e a entidade revela que o plano sempre foi usar a Alice para capturar a Jéssica, já que a imaginação dela é tão poderosa que pode alimentar a fera por muito tempo. Cara, peraí, a entidade precisa de Jéssica para ser alimentada, correto? Porém a mulher se ligou que aquele mundo não é o real, ou seja, vai ficar bem difícil para ela sonhar e imaginar coisas bonitinhas. Não seria então mais fácil ela ter negociado com a entidade? Elas poderiam chegar num acordo, tipo Jéssica e visitá-la umas 3 vezes na semana para pintar no mundo do jamais e fornecer todo o alimento que a entidade precisava. Dessa forma, todo mundo sairia ganhando. Tudo bem, topo, topa, topo. Dane-se, porque a Jade Picon volta pra salvar a madrasta e senta a borracha em um dos capirotos. Elas então correm até a passagem do porão e conseguem voltar pro mundo real. Porém o catiço vai atrás e segura o braço de Jéssica. Ela já sabia que não podia olhar pra entidade, então alguém me explica por que ela tá fazendo isso agora? Enfim, a mulher tava com a mão na tesoura e poderia ter olhado pra baixo e atacado o braço da danada com o objeto, dessa forma se livrando da capirotagem. Infelizmente, a Jade Picon também cai no canto da sereia e começa a ser levada pro mundo do jamais. Isso irrita a Alice, que só quer ser uma criança normal, e então ela decide besuntar a fera de querosene e tacar um fósforo nela, a trancando de volta no mundinho da imaginação e de certa forma assando uma carninha de respeito. Queima, 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 queima! Por causa disso, a casa pega fogo e a gente vê que o serviço público nos States é uma beleza que só, porque os bombeiros chegam 2 minutos depois do incêndio começar. Enfim, as 3 decidem passar a noite num hotel, porém ao chegar no hall de entrada elas veem um moleque aleatório brincando com o ursinho Chauncey. No entanto, o juvenil se refere a ele por outro nome, o que sugere que a entidade conta diferentes mentiras de acordo com a criança que ela tá tentando abduzir. Como a mãe dele não consegue ver o urso, Jéssica e companhia deduzem que a entidade é imortal e vão pra outro hotel.
hotel, sendo que seria uma baita consideração ter avisado a mãe de que o filho dela talvez não sobrevivesse à adolescência. E quem disse que isso é problema meu? Imaginário, o brinquedo diabólico teve péssimas avaliações da crítica e foi pouco apreciado pelo público. A ideia desse filme tinha um potencial incrível, mas durante a primeira hora de filme ele se torna apenas uma história de capirotagem comum, como a gente já viu acontecendo em vários outros longas. Eles poderiam ter usado uma trama totalmente diferente, tipo fazendo a entidade se alimentar dos sonhos de qualquer pessoa naquela casa, dessa forma causando visões nelas como forma de atrair cada parente individualmente pro mundo do jamais. Do jeito que foi feito, o filme realmente não passou de mediano e me lembrou um combinado de It, a Coisa, Bugman e Invocação do Mal. O terceiro ato pelo menos tenta inovar e eu adoraria ver uma continuação se passando nesse mundo. Sendo assim, a minha nota para Imaginário é um 5. Nas bilheterias o filme teve um desempenho mediano, já que custou 12 milhões de dólares e faturou apenas 30 milhões. Galera, aproveita para seguir a gente nas redes sociais aparecendo aí na tela para vocês e considere também participar do nosso sorteio para concorrer a R$1.000 no Pix, sendo que o prêmio será sorteado no final do mês que vem para um ganhador apenas. As regras para participar estão na aba Comunidade no post que diz sorteio. Chega agora de enrolação e bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos no filme foi de apenas um presunto e o troféu presunto de ouro vai pra vovó Glória, justamente por falta de concorrência. Galera, eu tô deixando uma playlist maravilhosa pra vocês aí na tela, chamada Filme de Capirotagem, onde eu já trouxe sagas como Invocação do Mal, Atividade Paranormal, Corrente do Mal e vários outros bem legais. Clica aí e se divirta. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!